Olá, pessoal. Hoje aqui estou para mais um papo de astrologia com Alexandre Schutt, que eu conheci no Astro Connect, que a gente palestrou lá. E esse quadro que está ali atrás dele, ó, esse zodíaco aí, foi ele que me inspirou a fazer aquele ali atrás. Ó. Eu mandei altas mensagens para ele, falei, Ale, como é que eu faço, tal, tal. Aí ele, com a sua generosidade peculiar, foi me falando como é que ele fez tal, e eu consegui elaborar um similar. E é muito didático, né, Ale? Então, assim, primeiro, brigadaço por estar aqui. A gente vai falar de muita coisa da trajetória desse homem aí, ó, que é astrólogo, homeopata, doutor em acupuntura, psicólogo, constelador sistêmico, é professor de Qigong, né? Qigong, professor de astrologia, pós-graduado em biossíntese na Suíça, em biodinâmica na França, política e estratégia na USP e constelação familiar na Hellinger-Schule e ambientalista. Então a gente vai bater papo sobre a trajetória linda, linda, linda do Alê. E Ale, brigadaço por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu quero começar sabendo como que a astrologia chegou na sua vida, que contexto você vivia, como é que foi essa experiência? Bem, Yubi, eu vou responder primeiro só agradecer o convite. Eu cheguei a ver há pouco com a Beth na carta, fiquei tão feliz, né? Legal. E falar assim que a gente conversando por WhatsApp, tanto no grupo, assim, ou pessoalmente, eu vejo você uma coisa assim, um homem familiar. Eu vejo você com muito carinho com a família. Você consegue reservar o tempo para a família de uma forma muito gostosa, muito natural, né? E você faz uma conexão com as pessoas que trabalham, no caso com a astrologia, como colegas verdadeiros. Então você enaltece, você torce e você comemora cada pensamento de um astrólogo, né? Então é como se no seu mapa não nasceu Eris. Então, se o Eris saiu fora de órbita um pouquinho, e aí você nasceu, porque você comemora a vida de uma forma diferente, né? E eu acho isso muito legal, muito legal. E é prazeroso estar com você, é prazeroso quando você escreve, quando você se posiciona, quando você quer estudar. Eu gosto muito disso, né? Muito do teu jeito, né? Legal, E, obrigado. e aí eu vi você desenvolvendo cursos e aí também quando você pediu o quadro, já faz anos, né, que você pediu o quadro, né? Esse quadro aqui tem 30 anos, para você ter uma ideia, né? 31 anos, né? Uau! 31 anos e esse quadro aqui. E aí eu fico muito feliz, sabe, de ver assim a empolgação em pessoa. Então, queria te parabenizar antes da gente começar a conversar, porque tem gente que se perde por pouca coisa e você nunca se perde. Então, e por nenhuma situação. Então, meus parabéns, né? Obrigado, Ale. Pô, Desejo é muita. um prazer, é um prazer, sim, Hum. conversar com vocês, com pessoas que são especiais. Você eu já quero conversar há muito tempo, porque no seu canal no YouTube, né, eu me atentei para a importância dos eclipses graças a você, que eu, se eu não me engano, foi a palestra que você deu ontem até no CNA, né, no circuito lá, e também a primeira palestra que eu vi sua, se eu não me engano, foi também sobre eclipse, lá no Astro Connect. Daí eu passei a pesquisar sobre você, sobre o seu trabalho com eclipses, e eu fiquei encantado com a sua maneira de abordar os eclipses, que eu acho, sim, super mega importantes, então eu até quero chegar nesse ponto aqui na entrevista. Mas antes quero saber como que a astrologia chegou até você. Eu tenho duas astrologias. Eu tenho a chinesa, que chegou quando eu era pequeno, com 14 anos. Um amigo meu, Alex, ele começou a me ensinar o Yin Yang, né? E começou a mostrar, e a gente começava a fazer exercícios de mexer coisinhas, e ficar exercício da pineal, de ficar exercitando, a gente desde pequenininho, né?
Infelizmente, ele deu uma pirada depois, né? Ele não aguentou essa energia, que é muito forte, uma energia de Urano, ativar o cérebro ainda, né? E eu acho que ele ficou sem um professor, essa que é a coisa, né? E depois ele falou um pouco da astrologia chinesa, eu comecei a ver uns livrinhos, tudo, né? E aí passou um tempo, quando eu fazia um curso, eu estudei massagem oriental, né? E quando eu estava estudando, eu tinha duas amigas, e a gente saía sempre os três juntos, tudo mais, a Rita e a Lulu. E a Rita estava estudando astrologia. Aí ela convidou a gente para ir na casa dela para para fazer o cálculo. Então, ela tinha o caderninho, os cálculos, pega a tábua de Rafael, efemérides, vai lá. E a gente começou a fazer, mínima ideia o que era, os dois, né? Cada um ia fazendo, ela deu o mapa, não sei. E aí, quando o mapa ficou pronto, quando eu desenhei o mapa todo, aí eu falei, nossa, essa pessoa é igual uma sanfona. Aí ela falou assim, uma sanfona? Eu falei, ela engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Mas o tio ou tia dela sempre está ajudando, não sei o quê. Aí ela ficou quieta, assim, olhando, e falou, nossa, é minha sobrinha, que eu sou madrinha, e ela realmente engorda e emagrece. Eu falei, porque isso aqui? Aí eu apontava, só que eu não falava em nada, eu não sabia falar. Que até é uma questão atual ainda, depois de décadas já, né? Aí eu comecei a ver que tanto a parte de massagem de shiatsu, de acupuntura, a parte teórica, os pontos, a inserção de agulha, o uso do mocho, ou seja, tem toda essa parte de medicina chinesa e astrologia, eu fui, como fala, brotando, sei lá, lembrando, né, o que o pessoal fala para mim, né? E até agora, com essa pandemia, eu voltei a falar por telefone com a Rita, a gente ficou lembrando, ela mesma lembrava, falou, lembra aquele dia quando você começou tudo? E aí eu fui conversar com a professora dela, que era a Eliane Lobato, e eu assisti duas aulas dela, duas aulas, subi e fiquei assistindo. Eu era aluno do marido dela, eu era aluno do Armando, que fazia o presidente de massagem oriental do Brasil. E ela era esposa dele. E aí a gente conversou depois de um ano, de novo, eu já estava começando a estudar, aí eu comprei o livro da Ana Maria, primeira edição do livro da Ana Maria, O Conhecimento da Astrologia. Só que aí eu com esse meu jeito falador, eu comecei a ensinar as pessoas. Então, quem chegava perto de mim, eu falava, olha, isso. Aí, depois que eu comecei a fazer o cálculo, um amigo meu me ensinou a fazer o cálculo de cabeça de ascendente. Ou seja, você pega aqui vários, meio-dia, meia-noite, 6 da manhã. Então, eu aproximava e fazia, mania minha era ir muito em bar, conversar, né? Então, eu pegava, fazia um compasso girando o papel e comecei a desenhar os mapas por guardanapo sem parar, por um tempão. E eu ia falando o que eu sabia, que era muito pouco. Mas eu já tocava, de alguma forma, na pessoa. Isso enquanto eu estudava psicologia também, né? Entendi. Então foi assim que eu comecei, meio estranho, meio que lembrando. Aí passou um tempinho, passaram-se alguns meses, eu comecei a ensinar as pessoas, até que de repente eu começava a ler o livro da Ana, e é igual um dicionário, né, que vem várias possibilidades de um aspecto, de um planeta numa casa, e comecei a falar possibilidades do mapa, já vinculando sempre à mitologia, né? Porque eu trabalhava muito na psicologia com a parte indiana na época, né? E depois eu fui para uma outra linha. Então, assim, eu comecei assim, né? Aí, a partir de um tempo, eu comecei mais dando aula do que atendendo. Atendia só em bar, assim, em festa, na casa de alguém sentava do meu lado. Eu falei, vamos pegar um papel aqui, desenhava, e eu tentava pegar as informações básicas do dia do sol e ascendente só. Aí, com o tempo, eu já tinha comprado efemérides. Não, tinha ganho efemérides. A primeira eu ganhei efemérides, né?
Aliás, eu ganhei duas. Eu ganhei uma de 1700 e pouco, que eu dei para um astrólogo, Mauro Godoy, né? Eu dei de presente para ele. Eu achei que eu nunca ia usar. Depois eu falei, nossa, eu poderia ter esse livro. Mas me vieram duas efemérides de presente. Mas é isso, assim, esse é o início. E passou um tempo, eu não me lembro quando, eu comecei a dar aula, fiz um cartaz ainda na faculdade, eles em papel, assim, xerox, ok, e coloquei nos lugares quem queria curso de astrologia. Eu comecei a formar, tem um montão de astrólogo hoje, né, que é meu aluno dessa época, né. Legal. Uma delas que estava ontem no evento era a Dani, né. A Dani foi minha aluna um tempão, Dani Rossi, né, que Que eu tenho massa. dela, assim, ó, admiração, né, pelo trajeto dela, assim, de aprofundamento. E a Luciana, a Samantha, o Sampaio, tem um montão de gente de uma época que eu nunca imaginei que a coisa ia continuar. Então, depois eu comecei a atender, né? Assim, foi um pouquinho depois, assim, tipo 1 ano e meio depois, assim. Eu não tinha noção de que eu podia atender. Eu só ia ensinando, né? Fantástico. É. E você já estava aí no curso, né, de massagem, né, terapêutica chinesa e estava fazendo psicologia, ou seja, a área terapêutica foi escolhida antes da astrologia chegar para você, certo? O que te levou a escolher a área da psicologia, de querer fazer, né, a massagem? Não, a massagem que eu operei o ombro, Não, quando o ok. Plutão passou no meu ascendente, eu, eu, eu como ele é lento, tudo, né? Então, primeiro, eu tive uma queda bem lenta de moto, mas bem lenta, com um amigo um primo, que ele fez assim com a mobilete, a gente caiu e estava com cimento mal feito ainda, né? E aí bateu aqui, arrastou, a gente levantou, ele rindo, ele estava com as duas mochilas, e eu fiquei bravo, né, que ele quis fazer assim com a moto. E depois eu segui, mas eu comecei a ter dor. E eu seguia os passos do meu pai. Meu pai era esportista. Meu pai foi de seleção brasileira, de vários esportes. Ele era de vôlei, polo aquático, basquete e chegou a jogar até ping-pong em campeonatos assim. E Que futebol. legal, Ale. Ele era o Leão do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, conhecido, né? Caramba. E aí nisso eu seguia. Eu era esportista, jogava vôlei, era da seleção. E de repente eu não conseguia mais levantar o ombro, aí doía. Aí um dia eu fui sacar e aí começou a doer. E já não conseguia mais ter coragem de fazer corte e tudo. E eu ficava mais fazendo uma meia função, não dava mais para jogar. E eu comecei a ficar com dores a cada momento. Viajei, fui morar em Israel um tempo, 1 ano, um pouco lá. Quando eu volto, eu consigo operar, porque toda vez que eu queria mostrar o ombro saindo do lugar, ele voltava, então os médicos falavam, não tem problema nenhum, tá tudo bem, é só uma dorzinha. E na hora que eles viram o ombro fora do lugar numa radiografia, aí eu operei. Quando eu operei, eu fui receber massagem. Aí que é interessante, Armando e a Eliane, um casal, ela dava astrologia para uma turma e atendia, e ele dava atendimento de massagem de shiatsu e dava aula. Caramba, hein? E aí, a partir daí, eu fui para os dois lados ao mesmo tempo. Eu estava já na faculdade de psicologia, e de psicologia eu fiz porque eu não sabia o que fazer. Na época, eu não sabia, assim, eu tinha uma das possibilidades era a psicologia. Tinha história, tinha relações internacionais, tinha medicina, é tudo que eu faço hoje, né? Todas as Verdade, minhas dúvidas é o que eu faço hoje. verdade. E aí você formou em psicologia, você já estava dando essas aulas, né? Já que você colocou o cartaz lá enquanto você fazia faculdade, dava aula, formou em psicologia. Aí você, quando você começou a atender para valer com a astrologia, você já levou por esse viés terapêutico, já que você já tinha. O cliente levava, não eu. O cliente eu começava a falar alguma coisa e parecia que tocava na alma da pessoa e a pessoa ficava
já trazendo a carga emocional, o conteúdo emocional por trás, e eu tive que me virar nos 30 para ser útil para a pessoa, para o encontro não ser um choro só, né? Então eu comecei a usar a astrologia para pensar que o aspecto ia desaparecer. Aí um dia eu conversei com a Eliane, muito pouco tempo eu tive com ela, tive, sei lá, de astrologia 4 encontros, 2 aulas e 2 conversas, né? E a última conversa que eu tive, que era a filha dela tinha ficado surda, ela estava tentando estudar isso no mapa, e ela falou, sabe, Ale, o que eu descobri de astrologia é que quando o aspecto do trânsito, ela nem usava progressão na época, né? Quando o aspecto do trânsito passa de grau exato, minuto, segundo, mas passou, não é que vai voltar ainda. Já foi, já voltou, retrogradou, voltou. Mas quando passa, o assunto já encerrou. E aí você tem uma nova etapa. Aí eu falei, então são aprendizados que a gente tem nesse tempo. Ela falou, eu acho que sim, mas minha filha não melhorou ainda, não sei o quê. Então a gente foi conversando disso. E aí eu comecei a observar nos primeiros clientes que apareciam, ou até pessoas, como eu te falei, assim, numa festa, a gente ia bastante na casa das pessoas, eu fiz parte do movimento juvenil, sempre tive com amigos na infância, ainda tenho todos os amigos comigo, mas assim, era muito encontro, não tinha nada virtual, nada disso. E a cada encontro eu começava ou a atender com esse trabalho com energia, porque depois eu fui desenvolvendo uma outra área, e com astrologia. E na astrologia, a pessoa ia falando para mim. Eu dou um toque, é como se eu abrisse a porta do assunto e a pessoa vai falando para mim. Então, o que acontece? No escutar, eu vou olhar o mapa e eu vejo se o assunto... e eu passei por várias experiências. Acho que é até legal falar uma delas daqui a pouquinho. As experiências eram... Ele trazia a história e eu olhava os planetas falados pelo cliente, não por mim. Ou seja, eu não falava o que eu aprendi, eu observava e falava de fato. Aí eu falava, realmente você viveu o que você tinha que viver, mas o aspecto já acabou. Vamos começar uma coisa nova. E aí eu comecei a ver sobre as repetições traumáticas, né? Quando a pessoa fica presa no... Como é o nome? Num trauma, né? E ela passou por um trânsito, por um aspecto punk da periferia, e aí ela não consegue sair daquilo. E ela fica naquilo e a vida fica no passado. E ao mesmo tempo, por eu assim, sou judeu e um estudante de cabala eterno, né? Assim, estudando de tudo, né? E na cabala a gente fala sobre o nome de Deus, né? Então a gente coloca o nome de Deus com 4 letras e o significado primeiro, né? Ele fala que ele é a frase, a única frase que Deus se manifesta e fala quem é ele na Bíblia. Ele fala, eu sou o que eu sou, assim, Ani, Virye, mas as 4 letras, o tetagrama, ele é feito de 4 letras, e as 4 letras, assim, você pega 3, vai ser Rei, Vav, Rei, e a outra é Yud. Yud é a única letra que pertence ao futuro, né? E o Rei, Vav, Rei é a palavra presente. Então, se você pegar só olhando superficialmente, a palavra Deus, ele é presente, futuro. Ele é aqui, agora, olhando para frente, na ação daqui para frente. Aí eu falei, que engraçado, Deus, quando ele se pronuncia, ele está em todos os tempos, mas quando é a palavra dele, ele é só presente e futuro. Presente com uma pitada de futuro. Então não tem expectativa e também não tem mágoas antigas da época dos dinossauros, de ficar naquela época, aconteceu comigo. Então eu levei isso em consideração, eu fui costurando técnicas e à medida que as pessoas iam contando, eu tinha como premissa, como um trilho básico do encontro, que o presente é maravilhoso,
que a vida é maravilhosa e o que ela passou foi só uma experiência que ela não soube administrar. E a partir dali eu comecei a virar um profissional focado para ajudar as pessoas nesses assuntos, né? E não é o tempo inteiro que eu atendo, tem horas que eu quero ficar um pouco distante, né? Então eu vou para a floresta, eu fico sozinho um pouquinho, ou levo alguma pessoa comigo, ou família, assim, mas eu entro no mato ou na floresta, quando dá eu vou para o mar também, eu fico mais sozinho, mas depois eu volto, e o processo até hoje é o mesmo. Olhar o mapa, seja aí tecnicamente, progressão, trânsito, eclipses, estrelas fixas, pontos médios, e ver todas as técnicas que eu gosto de usar, né? Eu não uso muito harmônica, progressão primária que eu gosto de usar também, ou seja, sei lá, eu tenho 50 e poucos anos, então 50 e poucos anos antes de eu nascer, né? 50 e poucos dias, né? Que seria a progressão. E aí eu começo a ver, eu falo, o que eu tenho que viver nesse momento? O que Deus me reserva nesse momento? E aí quando passa o aspecto, acabou. Tua experiência já ocorreu. Já acabou o jogo. Para de falar do jogo. Acabou. Não adianta falar do Brasil e Uruguai, sabe? Que perdeu no Maracanã. Você falou que queria contar um caso que seria legal, né? Acho que é de um atendimento, pelo que você deu a entender, que a pessoa foi te contando algo, você falou algo e aí desencadeou alguma coisa. Você lembra? Você falou que, bom, tem até um caso que talvez seria bom contar, talvez mais para frente. Era de algum atendimento? Não, é o contrário. Aí uma época, como eu estudava psicologia, eu queria sair da astrologia. Porque o conselho de psicologia, Zé Mané, eles falam, não pode, né? Aí você vai estudar Jung, sabe? Na faculdade, eu li o Sincronicidade, não entendia direito, porque era muita, mas eram coisas mais de Zug, né? De casais. E aí o conselho não deixa. Então, eu só tive problema disso. Minha vida é cheia de problemas que eu tive que resolver. Então, o conselho de psicologia não pode acupuntura. Aí eu falei, quer saber? Aí eu fui para a China virar doutor em acupuntura, tirar o título máximo no mundo para poder exercer. E na hora que eu falei, vou sair de psicologia, vou sair, liguei para o conselho, ela falou, você é um moço alto, assim, sabe? Você já veio aqui, né? Sim, olha, o conselho aprovou ser acupuntor e psicólogo. Você pode fazer o seu cartaz, seu cartãozinho, não sei o quê, divulgar seu trabalho livremente. Aí eu chorava, né? Assim, estava no restaurante do amigo meu que eu atendia ele, e um chileno, ele me abraçava, eu chorava, eu falei, eu posso trabalhar, não sei o quê, né? E aí só que de astrologia também não podia. Então, o tempo inteiro eu ficava nessa... Será que eu sigo as regras ou eu quebro as regras, né? Eu nunca quis quebrar as regras. O objetivo não é quebrar as regras, é unir as pessoas, né? E aí, nisso, eu fui atender uma pessoa, eu falei, eu vou estudar medicina. E aí eu fui fazer cursinho de medicina. Eu já era formado em psicologia. Não passei nem na primeira fase, né? Hoje eu sou doutor na China, atendo tudo quanto é hospital, tudo, mas na época, por aquele caminho, não me permitiram. E aí tinha uma moça um pouquinho mais velha que eu, assim, que estava também no cursinho. E aí ela falou, eu gostaria de ser atendida. Tá bom, falei, meu consultório lá na Faria Lima, não sei o que, papá. E aí ela começou aí, eu falei, eu não vou atender como astrólogo. Eu vou fazer só psicologia. E eu usava só as técnicas que eu sabia de ficar escutando em cima do discurso dela, tudo mais. E ela falava de uma pessoa, é o único caso que eu vou falar assim, porque é um caso... Assim, ela falava de uma pessoa, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, bastante sessões mesmo assim, relacionamento, né? Um dia eu falei, traz foto, ela trouxe foto, aí eu vi que o cara era real, não sei o quê. E eu era muito ingênuo, porque eu estava caindo na conversa, e indo um assunto que não dava, não sei o quê, mas que o amor, que não sei o quê, que agora ele não está falando, mas que isso e aquilo.
foi tão assim meio confuso que eu falei assim, uma hora, eu falei assim, tem algo errado, né? Há quanto tempo você não vê ele? Ela ficou assim, 2 anos e 3 meses. Eu falei, 2 anos e 3 meses? Só um minutinho, por favor. Aí eu fui para outra sala do consultório, tinha um altar que eu trouxe do Nepal, que eu ganhei de um templo, né? Um orim que eu ganhei de um templo lá de um monge. Ele me deu lá, quando estava lá. E aí ele estava efemérides lá. Peguei efemérides. Que dia você nasceu? Peguei a régua, olhei. Vênus quadrado Netuno, grau exato. Aí eu parei e falei, meu, não perca tempo. Eu podia ter visto no primeiro encontro isso. Vênus quadrado Netuno. Eu não vou dar atenção para psicologia da forma que é ensinado nos cursos e nas faculdades. Principalmente na faculdade. Eu vou ser astrólogo e vou ajudar as pessoas nos assuntos psíquicos ou nos assuntos de alma. Então eu tive uma mudança, por isso que eu acho legal falar isso. E a partir dali eu comecei, até o cliente vem, né? Paciente, cliente vem. Aí eu começo a escutar, seja virtual ou presencial, ou até na aula. A pessoa fala, eu comecei a desenvolver um ouvido para saber se o aspecto é verdadeiro ou não. Então, tem gente que fala, não, porque o meu namorado, não sei o quê, opa, ele não é seu namorado. Isso é o que você quer, mas ele não é seu namorado. É assim, tipo, eu comecei a chegar numa precisão e a pessoa fala, não, que tal assunto, que tal assunto. Eu falei, esse assunto não é real. Fala melhor sobre isso. Não é real ainda. Daquela sessão para frente, eu comecei a ver se o discurso do cliente coincide com o mapa. Porque às vezes a pessoa fala de um outro mapa que não é dela, como se fosse um adolescente, quer ficar igual sei lá, o Elvis Presley, o Fábio Júnior, a Madonna, que não sei o quê, e de repente o mapa não condiz com aquilo. E a pessoa não vive o presente e não vive o mapa dela. Então eu comecei seguindo esses trilhos básicos de atendimento, que é o que eu estou ensinando para os alunos também. O aluno vem, teve uma aluna que começou a contar, não, eu queria falar sobre... Esse eu até deixei publicado aberto, mas eu não sei se está aberto ainda. Uma aluna que está se formando agora no avançado supervisão. Ela começou a falar uma coisa, aí eu fazia assim, silêncio com a cabeça. Quando ela acabou de falar, eu falei, fala de novo. Não é verdade. Não, mas não é verdade. O discurso seu não é verdadeiro. E eu comecei a ficar muito bravo, porque a mesma a raiva, sei lá o que, a braveza que eu fiquei com aquela minha colega que eu estava atendendo, dela tá enrolando ela mesma, e tá me enrolando. Eu falei, meu, não vamos perder tempo. Eu tenho mais coisa para fazer. Eu vim aqui para auxiliar você com esse instrumento de terapia. Você me levou para um lugar que não existe. Se você quiser continuar, vamos falar sobre isso aqui. E aí a gente conseguiu andar. Graças a Deus ela deu uma boa... Cair na real. E com o tempo eu fui estudar até homeopatia para isso. Remédios homeopáticos para trazer a pessoa com a realidade. Né? É a coisa mais importante, porque hoje eu tenho esses instrumentos, né, para poder trazer a pessoa na realidade. Às vezes ela está vibrando uma energia que não é real, e aí você dá o mesmo remédio que ela, o similium, e vai acalmando. Acalma, e a pessoa começa a ampliar a consciência. Senão ela fica presa numa frequência. Às vezes a frequência é um aspecto de nascimento, ou de um eclipse pré-natal, ou de uma repetição neurótica dos ancestrais, ou repetição neurótica dos progenitores. Então, assim, tem que ficar atento e buscar o diagnóstico para falar aonde está esse discurso errado, aonde tem isso que deixa ela distante da vida, distante do presente, distante de Deus e longe da felicidade. E aí que eu vou trabalhando. Para mim não importa a técnica, né? O importante é trazer a pessoa, grounding, né? Aterrar a pessoa, deixar ela disponível
para se relacionar com o outro, ou seja, facing, né? Grounding e centering, centrada ainda, né? São princípios terapêuticos que têm que ser usados numa sessão, seja de 20 minutos, de 1 hora, 2 horas, não importa. Que lindo, Ale, que lindo, cara, que lindo mesmo. Agora, você fala dessa postura sua ali, né, diante dessa cliente que foi a virada de chave, e daí em diante seguiu essa prática, isso me lembrou muito o próprio Hellinger mesmo, que ele era objetivo, incisivo, tipo assim, não, para de enrolar, não, para com essa historinha, vamos cá, não vamos perder tempo, não, papapá. Você, há quanto tempo que você é um constelador, né, sistêmico? Você encontrou com o Hellinger, eu até quero fazer uma paradinha com você aqui, que eu acho que é bem interessante, mas como é que você chegou até a constelação e se, de certa forma, o Hellinger te deu essa inspirada para continuar com essa atitude ali no atendimento com os seus clientes? Bem, do Hellinger eu tenho muito respeito. As pessoas que me trouxeram ao trabalho da constelação, como na época, como um adendo técnico, eram 2 discípulas dele, 2 alunas dele, não discípulas, 2 alunas dele, que é a Liane Zink e a Esther Frankel. A Esther Frankel já faleceu. Com a Liane, eu fui para o Japão, para Israel, para o Rio, para o Sul, para o Norte, vários lugares, viajar com ela como trainee, eu era assistente dela, do Rubens e da Rubens Kignel e da Esther Franco. A Esther Franco a gente foi atender uma vez em Jerusalém, eu, a Esther e a Liane, e a gente usava a constelação. Isso aqui, minha filha vai fazer 24 anos agora, ou seja, tem uns 26, 27 anos atrás. Eu tenho bastante tempo de prática, né? E a gente usava o que elas aprenderam na época com o Bert sobre o pai ideal, ou seja, em vez de conversar, o Bert ele foi evoluindo até ficar mais preciso. E eu acho que a Sophie continua esse aprendizado e essa evolução também, né, na essência, né, na raiz. E aí eu usava algumas técnicas no meio da sessão, eu trazia, vamos conversar com o pai, vamos fazer um novo acordo, não sei o quê. Uma época eu dividi meu tempo de trabalho, eu era da prefeitura, eu fui cargo de confiança do prefeito na área de sustentabilidade, de plantio de árvores e educação ambiental. E eu ia em casa, depois eu conto a história, depois eu ia em casa para avisar que eu ia plantar ou trocar a árvore que estava não sei o quê, e para a pessoa cuidar, para fazer parte, fazer um liaison, né, uma costura, uma ponte entre o morador, o comerciante e o trabalho que eu desenvolvi lá. Bacana. E aí, nisso, eu estou falando com a moça, eu falo, o que você faz? Eu sou uma terapeuta energética. Eu falei, que legal, eu também sou. Só que eu pareci como um cara da prefeitura. E eu sou consteladora. Eu falei, eu também sou, isso aqui, né? E eu tenho acesso direto ao Alberto. Eu falei, também, que legal, não sei o quê. E a gente começou, aí de repente eu vi que ela dava curso, eu falei, quer saber? Eu vou estudar novamente. Aí ela me fez uns atendimentos de um assunto, de uma separação que eu tive, não sei o quê, para tentar descobrir a origem, né? A gente foi até uma história lá do meu pai, com uma pessoa antes da minha mãe e tudo, né? E aí, eu olhando a técnica dela, eu falei, ela usa mais intuição do que técnica. Mas na aula, ela dava exatamente as coisas. Então, eu revi e me reorganizei na técnica. Então, já tinha passado mais de 20 anos, para você ter uma ideia, que eu já tinha iniciado e fui fazer o curso de novo. E aí, uma vez, o Bert veio para o Brasil, falei, oba, vamos lá, não sei o quê. E aí, quando eu vou, eu sento na segunda fileira no centro aqui, porque eu falei, quero ver de pertinho, quero ver a expressão do rosto, não estou com óculos, nem os óculos, quase, mas vou ficar aqui. E aí, nisso, o Bert chega com a Sophie de bengala e falou, nossa, o cara tá fraco, sem energia, tá bem fraco. E ele veio, pum, ele senta aqui do meu lado, aqui em X, assim, eu tocava no ombro dele, né? Aí eu vi ele assim, eu falei, eu posso ajudar, né?
Aí eu falei, oi, Bert, tudo bem? Em inglês, né? Eu falei assim, eu sou doutor em acupuntura, eu sou um mestre de Qigong na China. Eu gostaria de estar disponível. Se você precisar ou quiser, eu estou disponível para te ajudar com energia. Você ficar mais forte, que você está bem, né? Eu falei a palavra errada, eu falei doente, né? Não devia ter falado, eu falei sick, mas eu queria falar que ele estava fraco. Aí olhou para mim, né? Ele mergulha com o olho, falou com a Sofia olhou para mim, fez assim, ele virou e falou, eu estou esperando você há muito, muito tempo. Muito obrigado. Por favor, no intervalo eu vou estar ali, naquela sala, e apontou para o lugar. A partir dali eu comecei a atender o Bert, mas às vezes com energia, ficava à distância durante o evento, só concentrado. Eu escutava, eu era aluno também, mas eu fiquei à disposição para ele. E ia no hotel, ficava atendendo ele no hotel, tudo. Ele deu uma grande melhorada, graças a Deus. E fiz o mapa dele, conversamos, mas ele está em outro nível. Eu só ajudei ele na parte de fortalecer a energia do corpo, mais nada, né? O resto era com ele. Ele está num outro nível. E quando ele apareciam umas pessoas para constelar, fazia uma catarse. Pode sair, isso é teatro, pode ir embora. Aí ele falava, o que você está fazendo? Qual o teu trabalho? Ah, eu sou psicóloga consteladora. Vai procurar o trabalho. Isso não é para você. Pode sair. Assim, ele era muito firme. E depois eu vi um dos alunos, um dos discípulos dele, um dos professores. E eu fui fazer a pós-graduação. Aí eu entrei na Hellinger Schule, fiz todos os cursos, fiz a formação básica, depois eu fui para a pós-graduação. E no dia de hoje da gravação, hoje é dia 15, né, de junho, falta só um encontro, que é a festa para ganhar o diploma. Só, com a Sofia, o jantar dançante que a gente vai comemorar. E eu sou muito grato a toda a equipe, os professores, o tradutor que se disponibilizou, o Matias, cada professor que veio, que atende o mundo inteiro e vem com a sua sensibilidade técnica e a didática para você ficar preciso. Então, eu nem divulgo que eu sou constelador, as pessoas vêm de vez em quando na clínica e falam, olha, eu soube que não sei. Eu evito falar isso para que quem vier venha com a alma, né? Para não vir assim qualquer pessoa, sabe? Festa da cocada preta, assim. E eu sou muito grato desses encontros. Eu acho que você chegou a ver o mapa, né? Essa coisa do meio do céu que tenho. O seu eu vi. Pode falar. É outra coisa que eu sou super grato. Tive altos encontros. Tenho ainda encontros notáveis, né? Que eu falo assim, são encontros notáveis com a Anise da Silveira, com a própria Liane, com o Rubens, com a Esther, gente assim que era discípulo direto o próprio Boadella, David Boadella, que pouco sabe dele, que são pessoas reconhecidas pela ONU, pela Unesco, pela Organização Mundial de Saúde, que vão pelo mundo costurando os problemas da sociedade, sabe? De trazer a alma de volta, de trazer a pessoa viva para ela voltar não ficar um zumbi, sabe? Então esse trabalho é um trabalho forte, com pessoas específicas, e cada um faz a sua parte de alguma forma, né? Entendi. Então, com o Bert, ele é muito preciso, e ele só me ajudou a ser mais preciso, nesse sentido de olhar e falar, não está legal. Que legal. Que é isso aí? É ele. Esse aqui é ele. Exatamente. Você falou que fez o mapa dele, certo? Exatamente. E aqui que foi quando o Saturno tinha passado aqui, foi aqui que ele faleceu, né? Saturno, exatamente. Capricórnio, né? Faleceu no ano passado, quando pegou ali o eixo nodal dele, né? Exatamente. Nodal do Sul. Ale, você fez o mapa dele, você sabe o horário dele ou você fez uma pastel solar? Não sei nada mais.
Ele não deixa nem tirar foto. Imagina eu passar isso para frente. Bom, então não vou nem perguntar. Eu super então vou tirar daqui que eu não vou nem perguntar. Não, até me pediram o Zeferino, por exemplo. Eu fiquei atendendo o Zeferino um tempão, durante uns 2 anos e pouco. O Zeferino pedia, ou eu ia lá ou atendia com a distância, né? Ele me escrevia, tô com muita dor, tô com não sei o quê. Aí em qual lugar? Eu falei, Zeferino, por favor, só deixe um pouquinho, só mexe um pouquinho a perna, só um pouquinho, fica mexendo 1 minutinho e depois fecha os olhos. Aí ficava atendendo ele. Era ser um trabalho super bonito. O encontro, eu e o Zeferino, foi super legal. Ele me passou o mapa dele, passou o mapa da esposa, porque ele estava com dúvidas o que ele ia fazer lá na frente. E eu dei o palpite, falei, Zeferino, você tem que ir para o Rio nesse finalzinho de vida, porque aqui em São Paulo pega isso aqui, a gente... mas o seguro saúde meu e da minha esposa é estadual, da época estadual, ele não pode ir para o Rio. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então a família está chamando a gente para ir para o Rio, mas não dá para ir. Aí eu fiquei estudando, pegava, a gente sentava, o mapa dele em cima, né, assim. E aí quando ele faleceu, teve um evento comemorativo e pediram. Eu não me senti com o direito de dar. Não é porque eu não passei para ninguém, nem para aluno, nem para ninguém. Ninguém precisa saber. Isso é a história dele. A gente não tem... Assim, agora, se a pessoa fala alguma coisa, tipo, do Freud, você consegue saber o ascendente, do Jung, né? Até a própria Nise deixou publicamente aberto. Aí tudo bem. Mas se a pessoa é reservada e não fala, depois que ela morre, ela está viva ainda. Você não pode passar. Perfeito, beleza. Aí do Bert eu não vou passar porque não interessa a ninguém. Tá. Nem se vier um professor que está acima de mim perguntar, eu falo, desculpa, desse assunto eu não posso passar. Né? Sim. Então eu sou muito misturado de técnicas. A ética da psicologia, ela faz parte do trabalho do meu atendimento. Inclusive dos dados, né? Nessa sequência de homeopatia, acupuntura, constelação, o que te levava a buscar se aprofundar na próxima ferramenta terapêutica? Era porque você estava insatisfeito com aquela, achava que uma próxima... O que te levava? Boa pergunta, Yubi. Não é insatisfação. É falta de capacidade. Tem horas que eu me sinto incapaz de saber qual é o problema da pessoa. Então, a pessoa fala, Lê, eu tô com problema tal, tal, tal. Aí eu olho muito rápido o mapa. A gente não... Eu sou muito rápido com o mapa. Eu olho e... Aí a Elizabeth, a Hannah, para fazer uma gravação com o Ricardo, a gente foi fazer e com o Fernando também, a gente foi fazer uma ideia, acabou fazendo as gravações, mas não foi para frente. Aí todo mundo estudava o mapa antes. Eu falei, não quero estudar o mapa, só me mostra um pouquinho antes. Aí na hora que a gente já estava sentado para começar, eu olhava, me vem muito rápido, mas muito rápido informação, desde aquele dia na casa dessa minha amiga, da Rita. Eu não sei se eu falei, há 2 semanas, 2, 3 semanas, a gente começou a falar e ela lembrou desse assunto. Por isso que está claro, né? Ela lembra como foi, não sei o quê. E aí os assuntos de mapa, o cliente vem e eu fico com dúvida. Eu tento realmente responder a pergunta. Eu não respondo sem saber. Então, aí tem horas que eu não sei. E aí eu fico olhando e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí, a parte da medicina chinesa, por exemplo, esse aspecto agora, os nodos estão agora no eixo Sagitário e Gêmeos, né? Tem mais 2 eclipses agora, os finais, né? O resto do espírito do eclipse em Câncer, 0 graus e 13 graus, que vão ser agora, essa semana e daqui 2 semanas depois. Depois é Gêmeos Sagitário. E Gêmeos Sagitário, na medicina chinesa, você vai ver o comportamento quando os nodos tocam lá.
ou quando qualquer planeta toca lá, que é quando o Sagitário fica radical, ou quando ele não consegue ver as coisas, vai tocar no elemento, na energia do fígado. Ah, Essa energia do fígado, ela tem um trajeto que chama o meridiano. Tem o trajeto externo e interno. Quando eu fui fazer prova na China, eu tinha que saber os detalhes dos detalhes, senão você não passa. Então, você vê o meridiano, começa aqui no hálux, na parte interna, vai subindo pela parte interna, papapá, e depois ele aparece em tal ponto e acaba. Só que isso é o que os livros falam. Só que o meridiano, na verdade, ele faz o mesmo trajeto, só que ele circunda pelo ovário ou pelos testículos, ele vai nessa área genital, ele passa pelo coração, passa pelo fígado, vai para o coração, ou seja, o ponto acaba nessa parte aqui, né? O ponto do fígado. Aqui. Mas ele continua internamente pela garganta, depois ele circula pelos olhos, entra na pineal e sai aqui em cima, no Bairrui, né? no VG20. Então, aí eu comecei a ver que algumas enfermidades você vê pelo trajeto do meridiano vinculado ao como falar, ao departamento do corpo, né? Então, você vê o fígado rege a visão, mas por quê? Porque o meridiano circula lá, né? O fígado dá problema de cãibra, sim, porque o meridiano não pode ter frio. Quando tem frio no meridiano do fígado, tem... Aí eu comecei a ver, e eu comecei a pegar casos muito, muito diferentes. Nem sempre eu uso o mapa, às vezes eu pego o pulso, às vezes eu vejo a língua, às vezes eu vejo o rosto, o cheiro, o som, ou o próprio discurso, né, que é o que eu já comentei. Mas quando você vê o mapa, você tem uma precisão. Né? E eu não sei se foi você quem escreveu que o Akuyo falou que o astrólogo é para ser para os valentes. Astrologia pelos fortes. Astrologia pelos fortes. Eu li isso, você escreveu... Não, eu não. O Akuyo, eu já li ele falando isso, né? Escrevendo isso. Astrologia para os fortes. É muito difícil a astrologia. Todo mundo quer falar de astrologia. Você vê um montão de adolescentes torcer que eles aprendam de fato. Agora, com 1 bilhão de seguidores, 400 trilhões, o planeta inteiro seguindo, e de repente o cara não sabe nem o que está falando, está repetindo umas falas, mas na hora que ele se aprofundar e mergulhar na intensidade, nas luzes mais profundas, né? Nos oceanos, nos mares da psique, nos mares da energia mesmo, ele vai se deparar com um mundo muito difícil, que tem que ser, que à medida que você tem consciência, você pode mudar tudo isso. E não é para qualquer um. Aí eu vi, você escreveu isso, e eu falei, nossa, a astrologia não é fácil. É um assunto difícil, é para poucos. Sim. Né? Poucos. E, ao mesmo tempo, eu me sinto na obrigação de estar ensinando tudo que eu sei para as pessoas. Eu vou para o Rio dar uma palestra com a Márcia Matos, com o Sérgio Pupo, o Carlos Holanda. Eu vou ensino tudo que eu sei de eclipse para eles, como ver, como não sei. Até que a gente se encontrou no bar, lá no Bar da Lagoa, e a gente não sabia exatamente o que cada um ia falar. O Ale vai falar dos eclipses. Eu falei, eu não quero falar de eclipse, né? E o Sérgio falou, eu não sei nada. Eu falei, então aqui eu te ensino. A gente passou 1 hora, fui pegando o mapa do Lula, mapa do não sei quem, na época dos governantes da época, mapa da Dilma, mostrar onde estavam os nodos do eclipse, o período que está, qual é a intervenção, sai de um eclipse vai para outro. E ele deu uma super palestra, 2 dias depois, baseado nisso. Então, para mim, compartilhar informação, ensinar, é mais importante do que reter informação atualmente. Então, eu acho legal os adolescentes ou pessoas que estão agora, não precisa ser adolescente, mas as pessoas que estão divulgando, mas a astrologia é muito mais profunda do que as pessoas estão falando, né? Realmente, alguma coisa dessa frase do Akuyo que você repercutiu me tocou. Né? Fiquei pensando, sabe quando você fala assim, nossa... Então, o que acontece? Eu continuo estudando porque é difícil. Eu continuo a estudar porque eu tenho dúvidas. Eu estudo porque eu não sei. Eu estudo porque eu quero ajudar a pessoa e eu não sei. Às vezes eu me sinto incompetente, incapaz.
e então eu tento melhorar. E à medida que eu sei, eu ensino os outros também. Mas é muito misterioso, não vai dá para perceber que não nos é dado tudo, né? Isso. Eu tenho Gente, eu vou colocar aqui no as redes sociais do Ale, os contatos do Ale, e o canal do YouTube dele. Tem muito material lá, muita aula que ele deu na casa da Vera Cristina, taróloga. Tá lá de graça, lindo para a gente ver, desfrutar e aprender. Então, acho as massa, mas aulas, na verdade, se você entrar no YouTube com o meu nome, você vai ver todas as aulas que estão não abertas ao público, que são das turmas do básico intermediário, que já está no segundo módulo, e do avançado, que está se formando. Tem 140 aulas de um, tem quase 50 de outro, que são aulas fechadas. Algumas eu abri. Bom. Então, na época da Vera, ou de vez em quando eu falo do Brasil, eu falo alguma coisa. Teve uma aula agora de cabala que eles queriam que eu abrisse, os próprios alunos abrem para o público, de tão legal. Eu falei, não posso, porque eu comento de uma pessoa. Eu teria que editar e tirar um minutinho de fala, porque eu não posso passar para frente isso. Mas o que eu fiz, eu mantive algumas aulas abertas e depois eu fui para aquele Telegram e eu criei um grupo aberto para quem quiser, principalmente nesse momento do Covid, quem quiser ter aula, compre um caderno, escreva, anote, use as duas mãos, igual eu faço, use as duas mãos para trabalhar o cérebro, abrir o máximo possível, e eu dou as informações para quem quiser, mas é uma parte só algumas aulas, 30 e poucas aulas. Aula de 2 horas, 3 horas, é bastante informação. Isso. Não sabia do Telegram, ótimo saber. Depois eu vou pegar o link que eu também vou entrar. O eclipse, cara, como é que surgiu o fascínio pelos eclipses, Ale? O eclipse eu comecei a observar primeiro a parte que tinha um eclipse e tinha um terremoto. Tinha um eclipse e tinha um tsunami. Eclipse não sei o quê, mas eu era muito pequeno. Aí eu começava a observar isso. Eu tenho uma reserva em Minas, 2 reservas, 2 terrenos enormes anexados que eu reflorestei, e é um vale. E nesse vale, o Sol e a Lua eles passam pelas pontas. Então eu não vejo 8 da manhã, 7 da manhã e 5 da tarde, né? O Sol já se põe. E eu comecei a observar, de repente eu acordava no meio da noite, a Lua estava se pondo lá em cima da montanha. E eu ficava em guarda, imagina, ficar sozinho na floresta, sem luz, na época, né? Eu fiquei 20 e poucos anos sem luz, agora tem luz, né? Tem luz, tem estrada, tem tudo. Mas eu ficava sem nada, apagava a vela, ficava em silêncio, às vezes com a lua cheia, não sei, mas e dormia. De repente eu acordava e aí eu olhava assim, a lua estava se pondo. Uma outra vez a mesma coisa. Eu falei, que engraçado, né? Como eu fico sensível a essa frequência, mesmo a Lua estando ainda para todos apresentando, mas para mim, na montanha, ela já não tem mais influência. Ela está atrás da rocha, da floresta. Aí eu falei, nossa, é muito forte isso aqui. E na hora que eu vi o eclipse, eu começava a ver, até que um dia eu observei e falei, eclipse foi aonde? Pergunta. Eu perguntando para mim, eclipse foi aonde? Eclipse foi no grau tal. Eu sempre dei atenção para graus, né? Então, no grau tal. Nossa, eu tenho tal planeta lá. E já está ocorrendo uma mudança. Mas já está ocorrendo faz tempo. Aí eu comecei a ver o tempo que já começou. E aí eu juntei, depois de um tempo, as informações de uma das pós-graduações que eu fiz na Suíça, que é Brasil-Suíça, que é a parte da embriologia e do crescimento, desenvolvimento crânio-caudal. A embriologia, ela mostra desde o momento que tem o encontro do esperma com o óvulo, né, e começa o desenvolvimento da mitose e meiose, e começa o desenvolvimento, só que não é só que vai desenvolvendo células.
criam-se 3 fascículos, né? Endoderma, mesoderma, ectoderma, e vai criando até o corpo ficar pronto num período de uns 3 meses, e depois ele vai se desenvolvendo mais e mais e mais, e fica preciso com os 9 meses. Tudo dentro da barriga. Então é um momento de uma evolução do ser humano muito grande. Aí eu falei, esse movimento é importante. E depois que a pessoa nasce, saiu, não sei o quê, conheceu a mãe, o pai, a família, o médico careiro e tudo mais, sei o quê, e aí de repente ela não consegue andar, ela não consegue fazer nada, porque ela não desenvolveu ainda alguma parte. Então, por mais que comece com o sistema nervoso, o primeiro dos fascículos é esse, ele ainda não desenvolveu o sistema nervoso. E o sistema nervoso todo, ele demora. Aí eu falei, por isso que é difícil o ser humano entender a astrologia, porque demora também. Demora o desenvolvimento. E aí eu comecei a ver como é o desenvolvimento crânio-caudal. Crânio, cauda, né? Ou seja, você tem aqui atrás a medula espinhal, que ela vai desenvolvendo os nervos. Então, vai desenvolvendo para o rosto. Então, a criança, o bebê, começa a olhar para o lado. Aí depois ele começa a sorrir. Aí você faz assim para a criança, ela olha com o olho. Passa 2 semanas, você faz assim, ela consegue já girar a cabeça. Porque vai desenvolvendo. Aí depois ela começa a desenvolver a mão, ela fica girando a mão. Só que ela não tem força no braço. Depois ela consegue já ficar assim, mexendo com o braço. Aí, e vai desenvolvendo vértebra por vértebra, nervo por nervo, até que ela consegue, pós 9 meses, ficar de pé e andar. Aí eu falei assim, então, o desenvolvimento do ser humano, isso é minha cabeça pensando, né? O desenvolvimento do ser humano, ele está sendo repicado por aspectos eclípticos, que são nodos, que são vinculados aos 9 e 18, que são, igual quando a gente fala a Lua e Saturno. A Lua são 28 dias, né? 28, 29 dias a média. E o Saturno, 28, 29 anos. Você vê aqui, o Saturno, para fazer uma quadratura, 90 graus, 7 anos. Urano, num signo, 7 anos. Então, eu falei, tem umas relações de ampulhetas de um dia que deu ascendente, de um ano, que é o Sol, de um mês, que é... Aí eu falei assim, nessa proporção, nessa similaridade temporal, eu comecei a observar que o eclipse, que os nodos demoram 18 anos para dar volta, e eles têm uma manifestação em 18 meses. Fantástico. E 18 meses, são 9 meses é metade, 9 meses é para frente. Ou seja, 9 meses antes do eclipse, no grau exato, já está funcionando. Você pega, sei lá, essas coisas de política, né, que a gente fala, o pessoal acha que a gente torce para algum time, mas não torce para ninguém nesse sentido. Torce para o Brasil, torce para a União, torce para o bem comum. E eu me lembro quando começou a dar conflito com o Mandetta, e aí a gente na aula foi ver o mapa do Mandetta. E a 8 graus de Sagitário, 8, 9 graus, é onde vai ter o eclipse agora em novembro, dia 30 de novembro. E aí eu calculei 9 meses antes, foi quando começou a briga firme, ele trígono com Éris, o Sol trígono com Éris, quando ele nasceu, e o presidente Bolsonaro, conjunção, né? Uma conjunção. E aí nisso eu falei assim, nossa, os dois, vamos ver quem é que ganha nessa história. Mas deu para ver 9 meses antes. E aí eu comecei a falar, esse grau aqui é o mesmo que quadra o Sol do Brasil do 2 de setembro, de um dos mapas que eu utilizo. Sim. E aí quando o Mercúrio passou nesse grau, o segundo ministro saiu fora. Então você começa a ver a precisão de acontecimentos acontecendo em graus, quando os graus se repercutem. Então, eu estou escrevendo 2 livros, né? O que eu coloquei no livro do eclipse é que ocorre
uma cicatriz no céu, uma cicatriz no grau. Então, imagina, vamos por aqui, ocorreu um eclipse aqui em Gêmeos agora, né? Vai ocorrer um eclipse aqui a 0 graus, depois vai ter um a 13 graus, depois vai ter a 8 graus, depois vai ter a 23 graus e assim por diante, né? Esses graus, eu já faço aspecto com tudo, não fico falando, não, só conjunção, quando acaba um eclipse vai outro, eu não via correlação. Depois você começa a estudar Saros, você começa a ver que a coisa é muito mais ampla, sabe? É um movimento muito maior, a gente é formiguinha no meio de um mundo cósmico, assim, é nada. E o eclipse, ele é muito objetivo, ele é muito preciso. Eu não deixo de ver trânsito e progressão. Ao mesmo tempo, Yubi, eu coloco o eclipse em cima da progressão e o eclipse em cima do trânsito, ou seja, de alguma coisa que está ocorrendo, uma coisinha, um montão de planeta lá ocorrendo, e tem um eclipse bem lá. Aí eu falo, olha, não toca no seu mapa, mas está muito intenso nessa casa. Vamos ver quem é da casa derivada, vamos ver quem da família que está recebendo essa carta. E eu uso uma técnica, quando eu fiquei um tempo na Índia, e eu uso uma técnica chamada Kundali, que quem me ensinou foi um colega meu, a gente foi junto para a Índia, o Mauro, e depois ele meio deixou de lado a Kundali, porque ele viu que no finalzinho da vida não batia precisamente, mas é questão de estar acertando detalhes, é como averiguar, né? E pela Kundali também, que é uma técnica, em que momento você está, ou aquela dos setênios também, você também pode usar o eclipse. Entendi. É muito interessante. Então, tem eclipses, tem trígonos de eclipses, tem quadraturas de eclipses. E eu comecei a ver como que a pessoa entra e como a pessoa sai. E o eclipse nada mais é do que algo que já estava lá. Só que você não viu. Então, uma vez estava conversando com uma pessoa e uma amiga me levou no Eliane. Eu estava com a minha ONG de árvores e eu fiquei 30 anos, né, com essa ONG e plantando sem parar. Aí ela me levou num centro, não é espírita, é centro de Umbanda. Aí eu fui lá. Aí quando chegou lá, o cara falou, o que você está fazendo aqui, né? Foi super bonito, né? Ele falou, você faz parte dos né? Aí eu me lembrei de uma reza judaica, né? Que é a reza mais importante, que fala Deus é um só, lembra disso? Ou seja, não fique pensando que Deus é Mercúrio, que Deus não enalteça os planetas, enalteça a unidade. É diferente de enaltecer o planeta. Não, porque o Marte está aqui, então eu estou fodido, não, porque eu sou o Netuno, então eu sou o máximo, nada disso. É aqui, ó. E às vezes os planetas encobrem a luz do grau aqui de trás. Então existe isso também. Às vezes o planeta traz uma energia, mas ele encobre uma luz anterior. Porque ele faz você ser de um jeito e você não consegue ver o todo. Então o cara falou, foi super bonito o encontro. Ele pôs a testa aqui, ele pediu para eu mostrar o E eu fiquei exercitando um exercício que eu aprendi em Jerusalém com a esposa de um rabino, que você vira um grão de areia, aí você entra dentro do grão de areia, e o grão de areia fica cada vez maior, aí depois passa um tempo, você sai do grão de areia, começa a ter uma visão maior, sai da praia, e começa a ver a praia, o continente, a terra, e vai indo. Exercício para o microcosmos, macrocosmos. E o cara lá delirando, né? E eu falei, como é que o cara conseguiu saber quem eu sou? Como é que o cara sabe o que eu faço? E o olho dele brilhando, um olho verde, azul, brilhando, não sei o quê, um cara baixinho. Aí eu falei, mas então, eu tenho uma ONG, eu planto árvores, fora o atendimento, eu faço trabalho voluntário, não sei o quê. Aí eu queria plantar árvores para, sabe, não tem nada. Aí ele falou, você não está vendo. As árvores, a floresta, está em todas as cidades.
só que ninguém vê. Você vai fazer, você vai descobrir, ele fez isso aqui, como se fosse um tapete, descobrir. Você vai trazer ela de volta, nada. Você só vai fazer as pessoas verem que ela sempre está lá. Porque quando vocês ficarem igual eu, falecido, morto, vocês vão ver que ela está lá. E quando todos morrerem e ninguém fazer nada, elas vão continuar e vão voltar. A árvore é perene. Ele não usou a palavra perene, mas a gente fala num texto de Desiderata, a vida é perene como a erva, né? A energia maior, a energia maior, ela é incontestável, ela é soberana. E aí eu comecei a ver isso, eu falei, no eclipse ocorre a mesma coisa. A moça que você namora, que não é legal, que você só percebe depois que passa pelo eclipse. O cara do trabalho, o teu chefe, que fala que está te ajudando, você só descobre depois. O descobrir sobre a sua força interna, quem eu sou numa relação, numa situação profissional, pessoal, você descobre quando passa o grau. Você tem essa chance. Só que muita gente para no caminho, porque não consegue aguentar, Yubi. Tem muita gente que não consegue aguentar, porque a porrada é tão forte, a pessoa não está acostumada a enfrentar. Então, ontem à noite, estava conversando com uma amiga, e aí ela falou, eu estava falando sobre uma série da TV, do Walking Dead, que eu falei, tem tudo a ver, Walking Dead com coronavírus, e dei uma palestra lá com a Márcia Matos no Rio, do que ia acontecer, eu falei, vai ser igualzinho Walking Dead, vocês vão ver cada núcleo separado, só que é uma série de, sei lá, milhões de capítulos, milhões... eu passava dias sem dormir, tremendo às vezes, o corpo de ficar vendo. Ela falou, o que te apetece? Né? Aí eu falei, a coisa mais legal é para não esquecer que tem que enfrentar a vida, que tem que lutar pela união, e isso, os personagens principais, eles têm todo um discurso, e uma hora encontra o bem e o mal fala, cada um tem a sua razão do que acha errado e do que acha certo. Né? Ou seja, eu sou do mal, mas eu tenho minha razão. Eu não sou mal, eu tenho um motivo, eu tenho meu motivo, e aí, mas na hora de enfrentar, não eram os zumbis, nada disso, era o resto, é o ser humano, os problemas, os enfrentamentos, e quando você tem um enfrentamento com pensamento ou ser humano, você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar com muita garra que você vai conseguir. Quando é natureza, quando você vai fazer a coisa, a natureza te impede, você precisa observar, abaixar a cabeça e voltar. Mas o eclipse, ele manifesta de duas formas, horas com natureza, horas numa parte psíquica, ou desvendar coisas, né? Então agora, esse eclipse aqui vai pegar o sol do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, né? O eclipse anterior aqui, dia 16 de julho, que foi a 24 graus, foi o mesmo que você viu lá do Bert Hellinger, ele pega o ascendente do Bolsonaro. Né? Então você começa a ver quando ele recebe a facada, quando ele... E vai depender da postura. Eu não torço para um ou para outro, assim, depende da postura. Se a pessoa tiver algo escondido, vai manifestar com o eclipse. É muito legal, aparece, e o eclipse desvenda o que já existe. Por isso que eu dei esse exemplo da floresta, que já existe. E a partir daquele dia, eu falei, eu olho o que o cara vê, eu olho igual os mortos, eu já vejo a floresta nos lugares. Então eu sei se eu posso trazer de volta ou não, e esse é o que eu tenho feito. Em seguida, ele falou que ia me dar uma força, inclusive em seguida o secretário do meio ambiente me chamou, virei cargo de confiança, coordenador do município de São Paulo, de uma área principal, né, que é a área centro-oeste, ou seja, uma área enorme, que tinha milhões de pessoas, e a gente conseguiu trazer milhões de árvores, 1 milhão e tanto de árvores plantadas, com qualidade para não cair, porque sempre plantavam nas coxas, né? E tudo porque eu consegui entender que já está lá, e é só trazer de volta.
Então, a consciência na leitura, imagina numa sessão, você vê o que sempre estava lá e que você não conseguia ver porque havia alguma coisa ocultando. Por isso que eu falo, a luz, ela vem de vários ângulos aqui de fora. Antes das estrelas fixas também tem luz. Ou seja, as estrelas estão lá no fundo, mas antes também tem um outro universo. E esse universo chega para cá, tudo bem que a gente não tem lente para ver com precisão, mas o planeta, ele ocupa um espaço que você não vê. E aí vem um eclipse, ele tira a luz, ele diminui a luz, e depois ele aumenta a luz. Na hora que ele vai aumentando, você fala, uau, agora eu estou vendo. E isso é doloroso, que o Freud chamava de insight. Mas é um insight que o cosmos dá para a gente. Não é uma terapia. É uma... Entendeu? Então, é nisso que eu estou tentando passar para todo mundo. Eu estou tentando, assim, abertamente ensinar o máximo para as pessoas. Porque a gente vai embora rápido. E eu vou te falar, quando a Nise faleceu, eu fiquei muito triste, porque eu falei, poxa, eu não fiquei nos últimos 5 anos com ela. Quando o Bert faleceu, eu falei, que pena que eu não falo alemão e não faço parte dos amigos dele. Queria estar junto nesses últimos anos. Aí depois ele escreveu o último livro, autobiografia, não sei o quê, que também é um aprendizado. Mas tem professor que ensina o que o outro ensinou, mas assim, o tempo é curto. O tempo de uma vida é curto, é meio Netuno, é nada. Não dá tempo de ver tudo. Adorei, né, todo esse contexto do eclipse e esse significado e essa... Tem uma diferença? Qual a diferença que você nota dentro desse processo comum aos eclipses, do eclipse solar em relação ao eclipse lunar? Depende do mapa da pessoa. Se no mapa da pessoa quem é mais forte a Lua, vai influenciar um ou outro. Não tem uma verdade, é um trabalho personalizado, tem que olhar o mapa. Quando você fala que o solar é uma coisa, o lunar é outra, sempre me perguntam isso. Dei uma live agora com uma cabalista amiga, Sandra, a gente vai fazer um repeteco agora, dia 23. Alguém perguntou, eu vi escrito isso, e eu falei, olha, tanto faz, porque às vezes você vê aspectos de eclipses lunares muito fortes. E às vezes você vê eclipses solares muito fortes. Eu acho que é uma soma de informações. Eu não tenho uma resposta clara, porque eu não acho que tem resposta nesse sentido. Eu acho que é o grau ativado. Então foi a 4 graus, sei lá, teve um eclipse aqui a 4 graus de Leão Aquário, que pegou aqui na estrela de Óculos, por exemplo, né? Que é uma estrela fortíssima, que ativou mais um mundo intelectual e desenvolvimento de coisas para a humanidade. Foi muito legal. Igual quando o Urano passou em Áries, desenvolveu muita coisa nova, né? Mas aquele eclipse fez altas e tudo mais. Mas por causa do grau ou por causa da estrela que está por trás. Agora foi aqui 4 graus que você vai estudar a China, vai estudar Wuhan, vai estudar até Mao Tse Tung, a esposa do Mao Tse Tung, um outro cara importante, todo mundo nesse grau. Assim, você vê que dali sai. Aí você vai pegar o mapa de Wuhan, você vai ver o grau 23, onde espalha, onde compartilha a luz, o grau 23. E aí você vê a doença sendo espalhada. Então, não é norte, não é sol ou lua, não é isso. Porque às vezes a casa 10 pode ser a mãe, a casa 10 pode ser o pai. Às vezes a casa 4 pode ser a mãe, às vezes a casa 4 pode ser o pai. Às vezes você fala, a casa 10 é o progenitor do mesmo sexo, salvo exceções. Então no eclipse também, salvo exceções, às vezes o Sol não pulsa tanto quanto a Lua. E ainda tem também a posição da órbita para ver se a Lua está no apogeu ou no perigeu. Se a Lua está muito perto ou muito longe da Terra, né? Então isso já influencia muito. Se é um eclipse lunar onde a Lua é uma superlua, meu, se tivesse eclipse aqui nos meses aqui que tiveram superlua, aqui onde o Moro saiu, foi exatamente aqui.
O Moro tem a Lua aqui em Escorpião, junto com Marte do Brasil. O Moro tem a Lua aqui. Botei a Lua em Touro. Não, então a Lua em Touro, a 0 graus, né? Oposto ao Marte do Brasil, é isso mesmo. E aí o que aconteceu? A Lua a 1 grau, uma coisa assim. E aqui, a 3, 4 graus, foi a lunação. Foi com Urano. Com Urano. Então, um pouquinho antes, tanto é que o Bolsonaro falou ontem, e o Moro também, ontem a gente já conversou. Conversou quando estava a Lua entrando aqui, tomou a decisão aqui, em seguida saiu. Então, é coisa do grau. E aí, essa hora, a Lua estava muito próxima, mesmo a Lua nova, ela estava muito próxima à Terra. Foi dia 22 de maio, no dia 24, o Moro já foi a público. Então, e foi uma influência porque a Lua está muito próxima. Então, a gente tem olhar o mapa da pessoa para ver se a Lua ela tem a sua força, ou o Sol tem sua força. Tem mapa que o Sol não tem força nenhuma. Tem mapa que você vê o resto do planeta, os outros planetas ativando e o Sol está lá vivendo, né? E tem que o Sol é o que mais brilha. Então, esses eclipses a gente tem que olhar de acordo com o mapa. Número 1. Número 2, se está próximo ou perto. E uma outra coisa seria aqui os nodos, né? Tipo agora, né? A gente vai ter um eclipse aqui a 0 graus, né? A 0 graus e o nó a 29. Então, esse eclipse, ele é um eclipse mais forte, porque está do lado do nodo. Então, é onde você vai descobrir mais função de alma, vai descobrir mais assuntos relacionados aos nodos, Rahu, Ketu, ao tal do Tikkun, que a gente chama, o concerto, que a gente vai arrumar, porque está bem próximo. E, às vezes, está distante, né? Então, a gente tem um nodo aqui, um eclipse aqui a 15 graus de distância, outro eclipse a 14 graus de distância, que vai ser aqui a 13 graus, vai estar a 14 graus. Então, eles são diferentes. Eles são... cada eclipse tem uma história. E, fora isso, tem a visão que eu falo, que a gente é formiguinha, que tem que olhar que Saros que é. É o último Saros? É o primeiro? É um Saros no meio? Qual ciclo de eclipse que está ocorrendo? Porque o eclipse se repete a cada 18 anos no mesmo local. Então, eu pergunto também para o paciente ou para o cliente, por favor, ou para o aluno, por favor, o que ocorreu há 9 anos atrás, há 18 anos atrás? Se a pessoa souber, joia. E o que ocorreu há 9 anos atrás? Também, porque aí são os nodos tocando. E o que aconteceu há 4 anos e meio atrás? Então, vamos ver. O que aconteceu há 4 anos e meio atrás no Brasil? Impeachment. Então, e agora tem uma repetição energética, que pode ocorrer ou não, mas a energia está de volta a isso. Vai depender realmente. Se o Bolsonaro tiver coisas ocultas e aparecer agora nesse eclipse, ocultas de verdade, não fake news, ele pode ser investigado, né? E se for fake news, é só usam a energia do eclipse. Na China, tem na Bíblia também, assim, mas na China tem muito claro, quando tem eclipse, ataque. Uau! Porque tem filmes, esses filmes chineses, você vê às vezes 2 caras lá segurando a barba, o outro pensando. São 2 mestres que são os estrategistas que jogam em Xing e veem os céus. Uau. E aí eles olham o eclipse. Aí quando ocorre o eclipse é o dia de fazer, né? E os samurais, quando eles iam lutar, eles lutavam, o grande samurai, ele lutava contra o sol no rosto dele. Para quê? Porque ele punha aqui uma coisa de espelho, de metal. Então, na hora que ele ia correndo, ele fechava aqui, abaixava a cabeça, o sol ia no outro reflexo, e aí ele dava o golpe final, acabava. Então, assim, usar a luz pode ser usado para o bem ou para o mal. Pode ser para você conquistar, ou destruir, ou destronar. E esse eclipse aqui, ele vai dar, e a gente vai ver o resultado ainda, tem mais 9 meses pela frente. E vai ficar então, mais... Sol, porque está pegando o sol do Bolsonaro, certo? Essa questão da luz. Então, para ele, digamos Sol que ele é do seu... Bolsonaro
o Sol Bolsonaro, o ascendente quadrado Eris, o ascendente oposto Plutão, o descendente, que são os inimigos declarados com Plutão e Júpiter lá forte. Sim, Saturno também vai chegar lá. Saturno e Palas também, né? Então o assunto é um assunto muito legal para quem quer estudar astrologia, estudar o mapa do Bolsonaro e do Brasil nesse momento é super legal. Todo o mapa se ele fosse seu cliente, se ele fosse seu cliente, o que você fala? Se o Bolsonaro fosse seu cliente, com esse sol eclipsado, o que você falaria para ele? O Bolsonaro recebeu, não o Bolsonaro em si, mas a equipe dele de segurança recebeu já falas comigo, eu já tive fala com eles. Foi a única coisa que eu consegui, porque quando eu fui convidado dia 10 ou 15 de janeiro de 2018 para falar do ano 2018, eu, a Márcia Matos, o Sérgio Pupo e o Carlos Holanda, eu falei, vão tentar derrubar, igual fizeram mataram lá o candidato do Nordeste com um avião. Eduardo Campos, que foi numa super lua, inclusive, que ele morreu 1 ou 2 dias depois do aniversário dele. Sim. Ou seja, ele ia embora mesmo, tinha alguma coisa assim. Talvez se ele tivesse sem a política, ele tivesse entrado, talvez ele crescesse internamente mais do que morresse. O Eduardo Campos foi assassinado e quando eu fui chamado no Sinage, em 2013, eu fiz um e-book e eu falo do assassinato que ninguém ia falar nada, a data inclusive. Aí quando chegou nesse dia em janeiro, eu coloco a data, eu falei 6 de setembro. A única data que eu falei lá, 6 de setembro, vão querer matar o cara, vão querer tirar o cara a todo custo. Só que eu não sabia que era Bolsonaro. Para mim, é o candidato, é alguém. Tem até um vídeo, depois eu fiz um vídeo curto com as falas, né? Meio Nostradamus, que não entende nada, mas você vai ver. E aí eu vi os aspectos ocorrendo, avisei. Foi um ato falho do inconsciente. Eu soltei um vídeo falando que ele poderia ser assassinado, né? E fechei na hora que uma aluna pegou e falou, Ale, tá aberto, né? Uma aluna super querida, Arnold, né? Ela pegou e mandou, tentou me ligar, falou, o que você está falando, né? E eu ia deixar guardado. Que eu vi, eu falei, olha, eu estou super preocupado com não sei o quê. Porque eu tentava entrar em contato e não conseguia. Não tentei, sim, muito, né? Eu vou tentando até para a esposa dele no WhatsApp, no WhatsApp não, é Instagram dela, Instagram do próprio Bolsonaro. Aí isso foi a público e aí eu consegui acesso ao pessoal da segurança. Eles reforçaram, mudaram. Eu falei, olha, vocês falam de Israel? Eu fui já da segurança israelense, conheço como é que é. Eu sei olhar e sei ver o ponto fraco. Ainda ascendente Escorpião, em um segundo, Plutão e Urano em conjunção, fração de segundo, vocês estão suscetíveis. É muito fácil acertar, né? E eu vou te falar, quero que vocês vejam isso. Mandei o link do que eu fiz em 2018. Não estou falando à toa. Por favor, façam um reforço. Eles fizeram, agradeceram. E depois mais 2 pessoas também entraram em contato para reforçar que conheciam a equipe de segurança. O que eu falaria para o Bolsonaro? Querido, trabalha, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Fica quieto, não abra a boca. Não seja porta-voz. Seja um grande administrador. Não abra a boca. Tudo que você fala dá problema. Você é um cara que tem um coração muito legal, mas o teu jeito de falar, infelizmente, é diferente de grande parte da população. A sensação que eu falaria para ele, a sensação é como se a gente estivesse num bar conversando. Puta que eu pariu, que não sei, sabe? E não é isso. Né? Você vê o Collor falando nas gravações ocultas, o cara só fala palavrão. E na hora que ele ia publicamente, ele ficava lá todo gaysão falando assim, ó, não sei o que, papapá, papapá. Sabe, o resto era só roubo, roubo, roubo. O Bolsonaro não está fazendo roubo, está super limpando assuntos de roubo, é uma oportunidade para o Brasil. Mas ele pega e usa a palavra contra ele. Por quê? O ascendente dele está quadrado Eris, de grau exato. Então, ele não está tendo noção desse Eris. E eu várias vezes nas aulas que estão fechadas, é isso que eu falei do YouTube, dos alunos, eu falo,
se eu pudesse, falaria para o Bolsonaro nesse período. E a gente vai chegar agora aqui, ó. Vai chegar aqui com o sol aqui. Depois vai ter esse eclipse. Em seguida, a Lua vai chegar no acidente dele. 2 dias depois. Não vai ser no dia do eclipse. Vai ser dia 23, 24. E aí, a gente começa a ver, porque se ele não tem nada a esconder, ele tem como reestruturar a organização. O Brasil é uma história que não tem nada a ver com o que a gente conhece. Eu acho, assim, o que eu sugiro de assistir uma série chamada A Muralha, que eu participei, inclusive, o penúltimo capítulo foi eu que ajudei a criar. O penúltimo capítulo, que era a resolução de um assunto, estava muito infantil, cheguei para a diretora e falei, não, vamos mudar, vamos fazer algo mais real. O inconsciente coletivo não entende essa resolução, né? E a gente fez... Netuno ia se aproximando do Sol do Brasil, lá na frente, eu falei, vamos fazer o rezas. Então a gente pegou a Cristã Nova, que era aquela menina, a pisciana, esqueci o nome, bonitona, não esqueci o nome. Ela cantou uma reza em hebraico, o Matheus cantou Pai Nosso, e a Alessandra Negrini cantou em Tupi-Guarani. Então, cada um rezando, Shema Israel, Pai Nosso que estás no céu, e os 3 cantando na prisão. E nisso, o Tarcísio Meira, que era o inquisitor, começa a sentir essa energia e, de repente, ele vê o pai dele. O pai fala, você não tem competência. É uma história bem legal, né? E só que nessa muralha mostra, desde então, quando alguém tinha algum problema, eles se reuniam. O juiz, o político, e precisa mudar a lei, o cara não sei o quê. E eles iam mudando as leis. Isso não tem a ver com ninguém vivo ainda. Antes, são pessoas do mapa anterior, do mapa do Brasil. As pessoas mudam as leis com interesses para um grupo pequeno. Então, esse pessoal vai ser super contra qualquer reforma. Ou você entra no jogo, ou você cai fora, né? Então, eu não sei realmente o que passa dentro do coração das pessoas, ou dentro da mente da pessoa, eu não posso julgar. Mas, pelo que eu vejo atendendo as pessoas, se elas sabem controlar essa Áries, porque ela realmente é poderosa, ela fica 120 anos em Áries. Não tem uma pessoa só que tem gente que tem mais de 100 anos, né? Quem tem mais de 100 anos tem Áries em Peixes, onde está a estrela Sheat, que é punk também, mas é assim, eu acho que eu nasci com 14 graus, ela está 24, ela está quadrado meu meio de céu, meu Vênus, eu tenho meu Júpiter foi antes, eu tive que administrar bem e crescer em cima. Tem dias que eu morro de medo, meu Deus, o que vai acontecer? Aí alguém me convida para um trabalho, eu falo, uau, vamos fazer o melhor possível, trabalhar com excelência, não entrar em conflito, não deixar o conflito pegar. Mesmo assim, se eu solto um vídeo público, tipo ontem, que eu não queria fazer na CNA sobre Brasil, eu me arrependi depois, falei, vou fazer o Brasil, olha um montão de coisa que vão cair em cima de mim. Então eu tentei falar de forma neutra, porque é o meu conselho que eu daria para o Bolsonaro, faça o trabalho de forma neutra. Não se posicione, não é importante sua posição. Você é um chefe de Estado. O que você pensa como pessoa, fala em casa, fala fechado no grupo dos ministros, dos funcionários, do staff, mas publicamente, chega, para de falar mal da Globo, tem problema. A Globo sempre foi isso aqui, né? As pessoas sempre foram, ele não está errado, só que ele criou um problema. Enquanto o Netuno não sair de oposição ao Mercúrio do Brasil, do 7 de setembro, vai ficar um montão de dificuldades. E a gente estava indo para uma reforma tributária, indo para uma reforma administrativa, trabalhando reforma política. Ou seja, olha quanta coisa, reforma administrativa, reforma da Previdência, reforma política, reforma, sabe? São ajustes para ser mais justo para todo mundo, para que todo mundo retenha de fato e de direito estruturas melhores para crescer. Cortam, não deixam passar.
não deixam passar. Então, assim, meu ponto de vista é que o problema nunca é o Sol. O problema é aonde a gente se posiciona. Eu não me posiciono como Lua em Gêmeos. Eu sou brasileiro, só que eu vejo o mapa daqui, ó. Perdão, vou tirar daqui. Eu vejo o mapa daqui. Eu não sou Lua em Gêmeos com Júpiter. Ou pegando outro mapa, Lua, que é 23 graus, 22, 23 graus da Leopoldina. Eu não sou a Lua, eu sou um brasileiro. O brasileiro é aqui no meio. Eu tenho que pensar como administrador. Eu tenho que pensar como um administrador. E ver como que eu posso ter uma posição. Então, quando eu me posiciono, eu não fico falando igual barzinho, cabeleireiro, ainda com bebidas e falando mal, xingando, sabe? Porque essa Lua em Gêmeos, ela fala e não faz. Ela cria um mundo mental e está distante da ação. É muito perigoso isso. Então, o Brasil tem um mapa muito difícil. Antes da nossa geração de astrólogos, vários astrólogos queriam mudar o mapa do Brasil. Eles falam, o Brasil precisa de um outro mapa. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar a excelência. Por isso que eu uso a astrologia cabalista, que é, vamos ver o problema? Vamos, então vamos resolver. Vamos tomar uma postura, vamos buscar uma excelência, vamos buscar uma oitava acima de uma outra forma de ação. Porque se olhar para o mapa e falar, estamos fodidos e não temos como melhorar o Brasil, não é isso. Agora, na progressão, a gente tem Marte e Sol andando juntos. Ano que vem, no outro ano. Até se tirar o Bolsonaro, vai continuar. Vai continuar. Vai. E uma vez, só para enaltecer isso aqui, uma vez quando o Bolsonaro teve a posse, houveram muitas coisas difíceis, né? Então a gente tem dois momentos. A gente tem uma que o Mourão fica passando pelas bandeiras na hora de subir a rampa. E fica passando, a gente vê o montão de coisa que ele está trabalhando por trás, né? Depois tem um evento, a família se reúne sozinha, a família do Bolsonaro, e a mulher do presidente volta com roupa preta para o evento. Aliás, ela é muito simpática, viu? Essa mulher. Além de bonita, ela é muito simpática. Ela exala felicidade e amor nas ações dela, né? E ela é muito mais legal ver ela do que o Bolsonaro. Não tenho muita paciência, né, com ver o Bolsonaro. Eu torço por ele, eu torço pelo Brasil. Igual quando estava Dilma, eu torcia pela Dilma. Igual quando estava, eu torcia pelo Lula. Ficava muito bravo quando liberou o transgênico para o Lula, né? Fiquei muito bravo quando eu vi que ele estava participando de coisas ilícitas. Mas eu sempre torço pelo Brasil, eu não torço para o presidente. O Brasil está aqui no meio. O Brasil está aqui no meio com o mapa, com ascendente aquário, com Saturno, agora com Urano aqui em cima. Ele tem um outro ponto de vista, né? Porque quando você olha como o povo, você vai falar só o que reflete. Você fala o que a notícia passa. Sabe quando eu aprendi isso, Yubi? Quando eu ia para a praia no domingo, eu acordava bem cedo e via as pessoas em silêncio. Aí depois eu voltava do mar, o cara assobiando a música do Fórmula 1. Todo mundo. Eu ia para um lugar, o cara assobiando, porque entrava aquela... Sabe aquela música lá do Senna, não sei, que é uma música bonita da Fórmula 1, da Globo, e eu via todo mundo cantando, eu falei, que engraçado. Não tinha nada disso na cabeça deles. Agora tem. Eles são Zé Manés. Eles não sabem nem o que eles estão cantando. Eles cantam o que os outros falam. Eles cantam o que o outro quer que eles cantem. E é muito fácil manipular todas essas pessoas. Então, a partir dali, você começa a desenvolver uma defesa para não entrar no jogo, mas ao mesmo tempo você não consegue mudar muito. Eu não sei o que a gente pode mudar. Eu tenho sempre o que eu faria para o Bolsonaro, falar assim, pela nação, pelo amor ao Brasil, pelo amor aos ancestrais dessa terra, pelo amor aos índios, pelo amor às florestas, pelo amor aos rios, pelo amor à comida, o celeiro do Brasil,
e pelo amor do futuro das novas gerações, eu estou à sua disposição, no que você quiser. Mas para ajudar o Brasil. Então, meu conselho é: não entre em conflito, porque durante esses 4 anos, o Eris vai ficar ainda, só que ele está de grau exalto com Urano, que seria a televisão, talvez, a mídia, não sei, a oitava acima de Mercúrio, e outro ascendente e o descendente, que está com Plutão lá. Então, esse ano e ano que vem, você tem que enfrentar. Não tem problema enfrentar, faz parte, mas não dê corda para o inimigo. Sim. Não dê corda, você está caindo no seu caráter. Você está caindo. É isso que eu falaria, Yubi. Eu não sou. Eu vejo meus colegas, nossos colegas, né? Muita gente com posição contra. Eu acho que tem que ser posição a favor do Brasil. E ele é o cara que foi eleito. Então, nesse momento, se ele sair e entrar outro, eu vou ter a mesma posição para o Brasil. Legal. Porque seria igual uma empresa. Você vai tirar o CEO da empresa o tempo inteiro? Nada. CEO, se vira. Ou você muda, ou você vai perder bônus, vai perder salário, você não vai conseguir nem emprego depois. Né? São posições sobre a coisa. Quando eu falo que Deus é um só, e eu sempre dou atenção aqui no centro. Quando eu desenhei isso aqui, eu quis fazer um ponto aqui para falar isso há 30 anos atrás. Bacana. O mais importante é o centro aqui. O resto é uma coisa didática, né? Igual você tem lindo, o teu tá mais bonito, né? O meu também tem um centro ali, ó. Muito bom, Ale. Obrigadaço mesmo. Você quer deixar uma mensagem final? Quer falar alguma coisa que eu não eu ia falar assim, no livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Fantástico. O cara pega o arco e flecha, né? E atira e acerta no centro. Aí um dia ele vai para o Japão, vai ver os mestres. Aí vê o cara velhinho lá, não tem nem força, vai lá. Mas uma precisão. Ele vai lá falar com o cara e fala: o que acontece, né? Aí ele fala assim: o senhor já não tem nem corpo, como é que o senhor faz, né? Aí ele fala: é porque eu olho o centro aqui, ó, e aí depois eu fico imaginando 200 metros atrás do meu objetivo tem 200 metros, aí eu vejo 200 metros um outro alvo, e é muito difícil atingir o outro alvo. Então o cara acerta bem no centro. Então, a energia da floresta, a energia de Oxóssi, né, que a gente fala, ou a porção Yaakov na Cabala, que vai atrás, que persegue, e tem que ser preciso. Você não pode parar num objetivo, numa meta pequena. Você não pode ficar discutindo sobre a frase do Bolsonaro, não sei o que, ou a frase da Dilma. Tadinha, a Dilma, com aquelas explicações, dava até dó para ela. Mas, assim, o que está sendo feito por trás, a máquina está funcionando, a estrutura está funcionando. Quando a pessoa sair, ele fez uma ação de sustentabilidade, ele deixou para a próxima geração, no outro algo melhor, ele deixou para os próximos trânsitos, quando Plutão chegar em Aquário, quando Plutão chegar no ascendente, imagina Plutão no ascendente, né? A China, né, vai viver isso em breve. Não vi. A China vai viver isso em breve, né? Vai viver isso, né? Igual os Estados Unidos está vivendo agora uma grande mudança também. Como olhar qualquer mapa pessoal, mapa de casal, mapa composto, mapa da família, composto da família, mapa da empresa, mapa do município, mapa do estado, mapa do país, os céus no mundo, olhando com alvos maiores, com tempos maiores, não olhar só o que você vê. O que a gente vê é pouco. Você tem que olhar depois. E mesmo assim é pouco. Então você tem que ver a história viva acontecendo e ver qual é a sua contribuição para melhorar. Falar mal é muito fácil. Na medicina chinesa, destruir é a coisa mais fácil. Construir é muito difícil. Você tem aquele estudo dos 5 elementos, que eles mostram o ciclo construtivo e o ciclo destrutivo. O destrutivo pula etapa. É o mesmo que o Hitler usou. Ele pula etapa.
E ele consegue fazer com que as coisas, mas nunca é o final feliz. Nunca é o final feliz, né? Por isso que eu te enalteci no início, porque você tem essa postura de construção passo a passo. Eu vi você, o quanto você amadureceu, né, no aprendizado, muito. Se você pegar quando você dava aula antes e dá aula agora, mudou de uma forma porque você estava aberto para o aprendizado e foi passo a passo, mesmo comigo, né? O aprendizado passo a passo, e enaltecendo todos os colegas, não brigando. Por isso que eu falei que o teu mapa ao concurso, nasceu o Eris distante, fora da órbita, né? Mas é Muito isso, bom. um papo, né? Um início, né? De um pensamento, né? Para refletir, né? Muito bom. Obrigadaço mesmo, tá? Beijãozão. Valeu demais, adorei. Até daqui a pouco, então, tá? Daqui a pouco. A gente se fala no WhatsApp, tá tudo de bom. Obrigadão.